Olá, alunos! Temos aqui o vídeo, sobre o assunto trabalhado na aula de hoje, dia 14/10/2020, sólidos geométricos, dando continuidade aqui ao assunto. Vamos aqui revisar, a gente viu que era sólidos geométricos, os sólidos geométricos são formas geométricas do espaço, que se divide em dois grupos, poliedros e corpos redondos. São dois grupos de sólidos geométricos, são os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são sólidos geométricos que apresentam apenas faces planas. Essas faces podem ser triângulos, retângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, são figuras geométricas planas. No caso, nós temos o exemplo dos prismas e das pirâmides. Temos aqui prisma, temos 4 exemplos aí. Nós temos o cubo, onde as faces são quadradas. Nós temos o prisma hexagonal, onde as faces são formadas por retângulos e hexágonos. Nós temos aí o paralelepípedo, onde a face são retangulares. E nós temos aí também o prisma triangular, onde as faces são triângulos e retângulos. No caso das pirâmides, nós temos aí a pirâmide de base pentagonal, onde as faces laterais são triângulos e a base é um pentágono. Nós temos aqui a pirâmide de base toda triangular e as laterais também são triângulo. E nós temos aqui a pirâmide de base pentagonal. Então, os poliedros, são figuras geométricas onde as faces são formadas por figuras geométricas planas. Já os corpos redondos, em sua superfície, apresenta pelo menos uma parte não plana. São eles o cone, o cilindro e a esfera, São exemplos de corpos redondos. Continuando aqui, vamos aprender o que é planificar. A planificação de um sólido geométrico. Planificar quer dizer tornar plano. Por exemplo, a planificação de um cubo. Se você tem uma caixinha em forma de cubo, você abre essa caixinha e ela forma-se uma figura plana. É a planificação do cilindro. Eu tenho aí, quando eu planifico o cilindro, eu fico com 2 regiões, uma retangular e 2 circulares. Planificando o cone, eu fico aí com uma região, um setor circular, parte de um círculo, e fico com uma região circular. Planificação das pirâmides, No caso da pirâmide triangular, eu fico com 4 faces triangulares. Na pirâmide de base quadrangular, eu fico com um quadrado e 4 triângulos. Na pirâmide pentagonal, eu fico com uma face pentagonal e 5 triangulares. Planificações do paralelepípedo. Eu tenho uma caixinha, paralelepípedo, que todas as faces são retângulos. Então, eu fico com... Quando eu planifico, eu fico com uma região, formada por pedaços retangulares. E a planificação de um prisma triangular. Fico com... Tenho aí a caixinha, o prisma triangular.
Eu estou abrindo essa caixinha, são 3 faces retangulares e 2 triangulares. Então, planificar quer dizer tornar plano. Mas o que é mesmo sólido, né? Retomando aqui, o sólido geométrico é uma forma espacial que apresenta 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, toda figura geométrica que apresenta 3 dimensões, ela é tridimensional, ela é chamada de sólido geométrico. Vamos aqui conhecer alguns elementos dos sólidos geométricos, que são as faces, as arestas e os vértices. Primeiro, o que é face? Faces são as superfícies planas, né? São essas regiões indicadas aí de verde, né? De verde e laranja. No caso aqui tá tudo verde, né? O que está destacado de verde e laranjas, né, são as faces. E dessa região aí que fica, né, o polígono que forma a figura é a face. Nós temos aqui as arestas. O que é aresta? As arestas é o encontro das faces. São representadas por essas linhas aí, essas linhas destacadas de vermelho e de verde. Tá certo? São as linhas. No caso aí, as linhas vermelhas, eu tenho aí 10 linhas vermelhas. Então, eu digo que esse sólido aí tem 10 arestas. No caso do cubo aqui, no cubo ele tem, né, 4 linhas em cima, 4 linhas embaixo e 4 ao redor. Então, eu digo que o cubo tem 12 arestas. Já o que são vértices? Vértice é o ponto de encontro das arestas, né? De 2 ou mais arestas. No caso aqui da pirâmide pentagonal, né? Eu tenho embaixo, na base, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices, né? E tenho o vértice, né, superior, que é o encontro de todas as arestas. E no cubo aqui, eu tenho, né, o encontro de 2 faces, esses pontinhos roxos aí, né, são as arestas. Vamos aqui trabalhar um pouquinho, né, pra gente ver se a gente entendeu o que é base, o que é face, o que é aresta. Eu tenho aí uma figura que mostra 4 poliedros. Nós vamos nos deter aqui ao poliedro A, tá certo? O poliedro A é um prisma pentagonal, o B é uma pirâmide quadrangular, o C é um prisma quadrangular e o D é uma pirâmide pentagonal. Então, ele quer que a gente preencha essa tabela aí, mas nós só vamos preencher referente ao poliedro A, tá certo? Na primeira coluna aí, ele pede para a gente dizer o número de lados da base do poliedro. O número de lados da base, né? É um pentágono, porque são 5 lados a base, a parte que fica, né, encostada na superfície. Então, são 5. Depois ele pede para a gente dizer o número de faces do poliedro. O número de faces. Nas laterais, nós temos 5 retângulos. Pela planificação, a gente vê aí, ó, que são 5 retângulos amarelinhos. E 2 pentágonos, um que fica na parte de baixo e outro que fica na parte de cima. Então, um total de 7 faces. Depois ele pede para a gente dizer o número de faces laterais. Então, nas laterais só ficam os 5 retângulos. Então, eu tenho aí 5 retângulos, 5 faces retangulares. Depois ele pede para a gente dizer o número de arestas.
Arestas a gente viu que são as linhas. As linhas, se eu for contar nas laterais, né, eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5 nas laterais. Na base, na que fica encostada na superfície, são mais 5. E em cima são mais 5. Então, dá um total de 15 arestas do poliedro. E o número de vértices? Vértice é o ponto de encontro das arestas. Na base eu tenho 5 e na base superior, que é a de cima, também tem mais 5. Então, dá um total de 10 arestas. Continuando aqui o nosso estudo, nós vamos conhecer mais detalhadamente o prisma, tá certo? O prisma reto é uma figura geométrica espacial que possui duas bases iguais, que também são polígonos, e as faces laterais do prisma são sempre retângulos. O nome dado aos prismas depende do polígono da base, né? No caso da nomenclatura. Isso ela vale tanto para os prismas como para as pirâmides. Por exemplo, se o prisma tiver 3 lados, a base é prisma triangular. Se tiver 4 lados, é prisma quadrangular. Se tiver 5 lados, é prisma pentagonal. Se tiver 6 lados, é prisma hexagonal. A mesma coisa vale para as pirâmides. O nome do sólido é de acordo com o polígono da base. Tá certo? Vamos continuar aqui. Conhecendo os prismas, né? Alguns exemplos aí. Eu tenho o primeiro, um prisma quadrangular, depois que a base, estão vendo que é um quadrado. O prisma triangular, vocês estão vendo aí que a base é um triângulo. E o prisma hexagonal, vocês estão vendo aí que a base é um hexágono. Então, nós temos aí exemplo de 3 prismas com seus nomes. E o nome do prisma é de acordo com o polígono da base. Vamos aqui responder algumas questões para ver se vocês entenderam mesmo. Eu tenho aqui um sólido geométrico, né? Esse aí é um prisma, né? Vamos lá. Qual é o polígono que forma as faces laterais do prisma? Então, a gente acabou de ver que todas as laterais são formadas por... Respondam aí, ó. Retângulos, muito bem. 2. Quantas faces tem o prisma? Esse prisma aí, ó, a base, ele tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados. Então, a base é um hexágono. Então, sai 6 lados, né? 6 retângulos. E o hexágono da base superior e o hexágono da base inferior, que é a de baixo. Somando, dá um total de 8. Muito bem. Qual é o polígono da base do prisma, né? Acabei de falar. A base é formada por um hexágono. Muito bem. E quantos vértices? Vértices são os pontinhos, são os encontros das arestas, né? Então, eu tenho 6 em cima, né, na base superior, mais 6 na base inferior. Somando, eu tenho um total de 12 vértices. E quantas arestas? Arestas são as linhas, né? Quantas linhas eu tenho? Eu tenho 6 linhas nas laterais, né, de cada retângulo, mais 6 linhas na base hexagonal superior e 6 na base inferior, né? 3 vezes 6 dá 18, então dá um total de 18 arestas. E qual é o nome desse prisma? Lembra que o prisma recebe o nome referente ao polígono da base. A base é um hexágono, então ele recebe o nome de prisma hexagonal. Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos conhecer agora as pirâmides. Na pirâmide, todas as faces laterais são triângulos. E a base pode também ser triângulo, mas outras figuras também. O nome das pirâmides depende também do polígono da base, ó. Nós temos aí alguns exemplos.
Pirâmide pentagonal, a base é um pentágono. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. E pirâmide triangular, a base é um triângulo. Então, eu tenho aí 3 exemplos de pirâmides. Vamos aqui responder algumas questões em relação a essa pirâmide aí, ó. Qual é o polígono que forma as faces da pirâmide? Ó, a gente acabou de ver que todas as pirâmides têm faces laterais em forma de triângulos. Muito bem, vocês estão entendendo. Quantas faces tem essa pirâmide? Ele tem 3 faces triangulares, não. Essa lateral que eu estou vendo, a de frente é que está por trás e a base. Então, o total de faces dessa pirâmide é 4. Muito bem. Quantos vértices, né? Tem o vértice superior, de onde sai cada triângulo, e encontra com os vértices da base, né? Que também são 3. Então, 3 mais 1, 4. Dá 4 vértices. E são quantas arestas? Arestas são 3 arestas laterais e 3 arestas na base. Então, dá um total de 6 arestas. Gente, desculpa aí meu erro. Eu coloquei 5, mas na verdade são 6 arestas, tá certo? E por último, nós vamos agora mais sobre uma pirâmide, né? Que pirâmide é essa? É uma pirâmide de base, o quê? Qual foi, né? Uma base tem 5 lados. Então, ele quer qual o polígono que forma as faces laterais desta pirâmide? A gente acabou de ver que toda pirâmide é formada por triângulos. Muito bem. Quantas faces tem essa pirâmide? Então, a gente vê que o polígono da base tem 5 lados. Então, de cada lado desse sai um triângulo. Então, são 5 triângulos, mas a base vai dar 6 faces na pirâmide toda. Qual é o polígono da base? Se ele tem 5 lados, ele é chamado de pentágono, tá certo? É um pentágono. E tem quantos vértices? Ele tem 5 vértices na base, mais o vértice superior, dá um total de 6 vértices. Muito bem. E quantas arestas? Nós temos 6 arestas, aliás, 5 arestas laterais, mais 5 arestas na base, dá um total de 10 arestas. Muito bem. Qual é o nome desta pirâmide? O nome desta pirâmide é chamada de pirâmide pentagonal, de base pentagonal. Então, aqui a gente está encerrando o nosso assunto, né, de sólido geométrico, mais especificamente os prismas e as pirâmides. Né? Bom estudo a todos. Agora eu quero que vocês façam o exercício da página 94 e 95, das questões 1 a 7, não precisa estar copiando, basta estar resolvendo. Né? E busquem estar enviando as atividades o mais rápido possível. Um abraço a todos e um bom restante de dia, ou início de dia, ou final de dia.